Olá, meu nome é Ricardo Alencar, eu sou da empresa Rictron Tecnologia. Nós somos fabricantes e importadores de máquina de corte e gravação a laser. Nessa aula, a videoaula número 3, nós vamos explicar os principais comandos do software LaserCAD. O software LaserCAD é utilizado para definir potência, velocidade e sequência nos cortes e gravações nas máquinas de corte a laser, as máquinas fabricadas por nossa empresa e também as que nós importamos. O software LaserCAD é um software muito simples e fácil de usar. Na videoaula de hoje, nós vamos ver os seus principais comandos, algumas de suas funções e vamos ver como é simples trabalhar com LaserCAD. Bom, agora que o programa já está instalado, vamos carregar ele, vamos executar o programa. Ele já tem um ícone aqui no desktop, tá? Já criou aqui o LaserCAD 7.78, então só dar 2 cliques nele para ele abrir o programa. Pronto, já abriu, tá? Esse é o arquivo LaserCAD, versão 7.78. Se clicarmos aqui em ajuda, a gente vai ter aqui a versão dele, que é 7.78. Em português. Vai ver que todas as opções dele estão em português. Bom, vamos lá. Para que serve o programa LaserCAD? O LaserCAD ele serve para que você possa determinar o que deve ser feito com as artes que você tem. Ou seja, se é para ser cortada no laser, se é para apenas o laser fazer uma marcação, ou se é para o laser gravar aquela arte. Ou seja, você pode desenhar um círculo, alguma coisa, e pedir para o laser cortar esse círculo aqui. Ou ele pode apenas passar uma linha e não cortar, mas deixar uma linha marcada. Por exemplo, no MDF, que é fazer um círculo, que é uma linha marcada. Ele pode marcar só uma linha. Então, nós chamamos isso de marcação. Ou podemos querer que ele grave completamente essa linha por dentro, deixando uma bola escura. Aí seria gravação. A gravação é um outro processo. Então, existem 3 processos que se usa em máquina laser, que normalmente se usa em máquina laser, que é cortar, marcar e gravar. Tá? São 3 processos. E quando você desenha suas artes em algum outro software, por exemplo, o CorelDRAW, você pode importar elas para cá, vem aqui na opção importar e traz o arquivo que você quer trabalhar. E daí com esse arquivo, você vai ter que definir o que é para o laser fazer com esse arquivo aqui. Deixa eu apagar o círculo e vou deixar só o arquivo que eu selecionei aqui, que eu importei por último. O que nós vamos fazer com essa arte? É aí que entra o LaserCAD. Ele vai dizer o que é para fazer com essa arte aqui. Se é para cortar, se é apenas gravar ou apenas marcar isso aqui, tá bom? Para isso que serve o programa LaserCAD. Aqui nós temos o local onde nós configuramos o que é para fazer, tá? Damos 2 cliques e aqui nós vamos definir a potência, a velocidade, que deve ser passado o laser por cima daquele desenho lá. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Vamos primeiro dar uma olhada geral no LaserCAD. Vamos fazer então a introdução do LaserCAD. O LaserCAD, então, como já disse, ele serve para definir o que é para fazer com a arte, se é para cortar, marcar ou gravar. E ele tem uma série de opções e uma série de ferramentas. Tá? Aqui no menu dele, aqui em cima, nós temos opções para abrir e salvar arquivos. Tá? Na opção editar, nós temos todas as opções que você pode utilizar, todas as ferramentas que você pode utilizar para editar uma arte. E aqui em desenhar, são as ferramentas para fazer desenhos. O LaserCAD também lhe permite desenhar. Tá? Você não precisa usar o CorelDRAW, mas eu recomendo que utilize o CorelDRAW, porque ele tem mais recursos. Mas você pode fazer todo o desenho direto no software do LaserCAD mesmo, tá? O que acompanha a máquina laser. Não é necessário ter o CorelDRAW, mas por questão de produtividade e desempenho no desenho, eu recomendo que você utilize o CorelDRAW. Aqui nós temos várias ferramentas que servem para trabalhar aquela arte que você tem, ou seja, para
espelhar ou não espelhar a arte, né? Por exemplo, você vai gravar ela invertida em determinadas situações. Se você vai gravar num espelho, por exemplo, você tem que gravar na parte de trás do espelho, e daí você tem que inverter a imagem. Aqui que você vai fazer essa opção de inverter a imagem aqui. E aqui nós temos no menu as opções de configurações, tá? Essas configurações não é necessário você mexer nela, porque as máquinas da Vectron já vêm todas configuradas, tá? Mas mais para frente a gente explica como funciona isso aqui. No momento, não dispense seu tempo tentando entender a parte de configurações, que só vai atrasar o teu processo de você começar a trabalhar com sua máquina laser, tá? E aqui nós temos as opções de ativar e desativar as barras de ferramentas, ok? Então esse é o LaserCAD. Ele é um software muito simples, tá? De um lado nós temos aqui as ferramentas para desenhar, em cima temos um menu com as opções, diversas opções que temos. Em seguida nós temos aqui ferramentas para agrupar um desenho e também para inverter um desenho. Aqui são as ferramentas que tem aqui, nós temos alguns botões de acesso rápido para as ferramentas, ok? E no lado direito aqui, nós temos as camadas, o painel de controle que vai definir, em que você vai definir o que fazer com cada camada. Como funciona esse negócio de camada? São cores, tá? Então você pode ter um desenho com diversas cores diferentes e pode atribuir para cada cor uma função, um trabalho diferente. Por exemplo, você pode dizer que o preto é para cortar, e o amarelo é só para gravar, e o vermelho é para marcar, tá? Então você pode definir opções. A gente vai ver como fazer isso daqui a pouco, tá? E aqui nós temos a parte de comunicação com a máquina laser, definir a origem que deve ser iniciado o processo lá na área de trabalho da máquina laser, apenas testar a máquina laser, disparando um laser para ver se está tudo certo, tá? Iniciar o processo, pausar o processo de trabalho dele. Tem várias opções aqui. E aqui, X+, X-, Y+, Y-, se movimenta o bico da máquina laser, tá? Movimenta o bico de um lado para o outro. E essa outra parte se sobe e desce a mesa nas máquinas que tem mesa de corte com ajuste motorizado, tá? A princípio, você não vai usar quase nada disso aqui, tá? A única coisa que vai usar mesmo daqui é o botão salvar, tá? Que você vai então salvar teu trabalho para que a máquina depois possa trabalhar, né? Fazer o trabalho dela lá, cortar, ok? Então esse é o LaserCAD. Nós temos aqui a área de desenho. Vamos fazer alguns exemplos de desenho. A primeira ferramenta aqui é a ferramenta que permite você criar uma forma, criar um desenho por nós. Ou seja, o que é um desenho por nós? Você vai pegar, traçar uma linha, um polígono, e em seguida você vai mexer nos nós que ele tem, tá? Então, o nó são esses pontinhos que marcam o início e o final de um segmento, tá? Então, essa primeira ferramenta aqui, ela permite que eu mexa nos nós que tem um desenho, tá? Isso vai me ver melhor quando tiver um desenho mais complexo. Por exemplo, vou fazer um quadradinho aqui, e daí eu posso mover só esse nó aqui do quadradinho, tá vendo? Então, essa ferramenta aqui, ó. A segunda de cima para baixo. A primeira só é a flechinha de seleção, para você selecionar o que você vai estar trabalhando, tá? Leva o cursor em cima, clica, ele seleciona, tá? E a segunda é a edição dos nós, tá? A edição dos nós, você clica no nó e aí você pode eliminar ele, fazer ele passar para uma outra posição, tá? Aqui nas ferramentas, nós temos várias ferramentas que vai também trabalhar em cima do desenho, e aqui você na parte digital você pode, por exemplo, apagar um nó, tá? Apaguei aquele nó, mas tem que selecionar ele primeiro, tá? Ou você pode clicar aqui e modificar essa linha aqui, tá? Você tem que na parte digital, você tem várias opções, tá? Se quiser mover para um lado para o outro, também dentro da área de trabalho ali, tá? Essa é a ferramenta de nós, que permite que você
mova os nós do desenho. Quem trabalha com CorelDRAW já está acostumado a isso, tá? E aí aqui nós temos a ferramenta de desenhar um polígono, tá? Polígono é um desenho que é composto com uma sequência de linhas, tá? E aí elas formam um desenho e que pode ser fechado ou aberto, conforme está aqui. Aqui eu deixei aberto, mas se eu clicar aqui para fechar, tá vendo que ele fechou o desenho, tá? O desenho está fechado agora. O polígono também pode ser modificado mexendo nos nós deles aqui, ó. Clicar na ferramenta do nó, por exemplo, tirar esse nó daqui para cá, né? Esse nó eu posso tirar daqui para cá, né? E aí posso trabalhar bastante. Eu posso até acrescentar um nó aqui, tá? Ou selecionar uma dessas linhas aqui, tá? E aqui nós temos a opção do que fazer com aquela linha lá, tá? Separar ela do restante do polígono, tá? Deletar o nó que tem aqui, acrescentar mais nós nelas, tá? Então, são opções que tem aqui. Dando 2 cliques, ele também cria um nó, tá? É possível ir fazendo o desenho. Aí temos a opção de desenhar um retângulo quadrado, tá? Ou um círculo, ou colocar um texto qualquer aqui, que é nessa opção aqui de texto, tá? Tudo que você fizer, ele tem um determinado tamanho, tá? Que está dentro da área de trabalho da máquina, aqui é a área de trabalho, tá? Esse tamanho você pode ver aqui em cima. Então basta selecionar o objeto. Por exemplo, vou selecionar o retângulo aqui, levar o cursor em cima, bem em cima da linha, e vou clicar na linha. Aí esse retângulo está com 77 milímetros de largura por 45 milímetros de altura. Nós sempre trabalhamos com milímetros, tá? Sempre trabalhamos com unidade de milímetros. Nós podemos modificar o tamanho desse retângulo digitando o tamanho que queremos pôr para ele. Vamos supor que eu quero ele com 100 milímetros de largura. Então, vou colocar 100 milímetros. 100 milímetros, aperto Enter, ele mudou para 100 milímetros, tá? Vamos supor que eu queira ele com 50 milímetros de altura. Pronto. Agora ele está com 50%, tá? Mas, se nós quisermos modificar tanto a largura e a altura proporcionalmente, aí tem um cadeadozinho aqui, ó, se clicar nele ele fecha. Aí vamos supor que eu coloco 25 milímetros de altura. Na hora que eu aperto o Enter, ele automaticamente ajusta também a largura. Está vendo que a largura agora ficou 50 milímetros. Com o cadeado fechado, ele altera tanto a altura e largura ao mesmo tempo de forma proporcional, tá? Então, se colocar aqui largura 70, a altura foi para 35 aqui, ó, tá? De forma proporcional, tá? Então, aqui nós temos a dimensão da peça, a dimensão do seu desenho, da sua arte, e aqui nós temos a localização que ela se encontra, dentro da área de corte lá. Então, se eu colocar, por exemplo, 1000, aqui você vai ver que vai mover na horizontal. Movemos na horizontal, vem mais para cá. Se eu colocar 600 aqui, ele vai mover na vertical, tá? Então, ele desceu a posição do quadradinho aqui, tá? Então, aqui, no primeiro conjunto de valores, é a posição X e Y dentro da área de corte. E no conjunto seguinte de valores aqui, é a largura e a altura que tem a peça. Vocês podem modificar a qualquer momento. Também é possível modificar em percentual, tá? Se eu clicar no percentual aqui, e eu dizer o quanto que tem de percentual, eu vou colocar 50%, tá? Ele diminuiu aqui 50% o tamanho da arte, tá? Também você pode fazer isso de forma livre, selecionando aquele polígono, selecionando aquela arte, e vai esticando ele de um lado para o outro, se deixa ele do tamanho que você quer. E toda vez que você mexer, você vai ver ali em cima do monitor, ali em cima do programa, as informações mudando lá, tá? Aqui a largura
E a altura também está modificando. Você pode ver aqui, ó. Então, é possível modificar também de forma manual. É lógico que de forma manual não tem tanta precisão, tá? Você consegue deixar ele no tamanho mais preciso digitando lá, quero 80 milímetros, pronto, está com 80 milímetros, ok? Então, aqui é como se você modifica a tua arte, o tamanho. Se você quiser deletar, seleciona tudo que você quer deletar e aperta o botão Del, tá? A tecla Del no teu computador. Então, agora só estou com o desenho aqui, vou trazer ele mais para cá. Para mim dar um zoom, se eu rolar o rolinho do mouse para frente, ele vai dando zoom. Ó. Aqui nós não estamos ampliando o tamanho da peça, estamos dando zoom, tá? Se eu selecionar aqui a peça, vai mostrar, continua com 80 milímetros, tá? Vou deixar ela 80 com 100, para números mais redondos. Vou desativar o cadeado, 80%, pronto. Com o cadeado aberto, nós podemos mudar só a altura, só a largura, ok? Então, essa é uma instrução inicial, básica. Em seguida, agora nós vamos passar para detalhes de cada um dos comandos, mas a apresentação do LaserCAD está pronta. Nós apenas queremos demonstrar como que ele é, tá? Aqui em cima nós temos o menu com as opções, do lado as ferramentas para desenhar, aqui as ferramentas para modificar o desenho. Do lado de cá nós temos as configurações para determinar as velocidades de corte, potência de corte, tá? Tá aqui do lado, ok? E para também testar a máquina, mover o bico de um lado para o outro, ok? E o zoom nós fazemos rolando a rodinha do mouse para frente e para trás. Aqui nós temos a área de corte da máquina. Essa área de corte ela pode ser diferente conforme a máquina. Tem uma máquina que tem 1,30 m por 90 centímetros de área de corte, outras tem 2 metros por 1 metro, outra tem 600 por 400 milímetros. A gente fabrica máquinas de qualquer tamanho, tá? Nós fabricamos aqui máquina de qualquer tamanho. O que o cliente pedir, nós fazemos. Nós temos máquinas desde muito pequenas, tipo 60 centímetros por 40 centímetros, até máquinas realmente muito grandes, máquina com 12 metros de comprimento, nós já fizemos, tá? Então, nós temos máquinas de todos os tamanhos. E aqui está, então, uma máquina configurada aqui, esse software está configurado com uma máquina de 1,30 m por 90, ok? Já voltamos então com mais detalhamento dos comandos que tem o LaserCAD, tá? Agora essa é a nossa principal introdução aqui, é apenas para mostrar o básico dele, tá? A apresentação dele. Já voltamos então com mais detalhes de cada opção e como vocês podem desenhar e baixar um arquivo lá na máquina laser.